do paciente que tem câncer de bexiga. Ok, mas como é que o paciente ele pode suspeitar que ele tem essa doença? Qual é o sintoma? Os pacientes têm dor? Como é que a coisa ocorre? Então, além desse perfil que a gente comentou, o paciente, quando ele tem um tumor na bexiga, nos casos iniciais, ele tem um sangramento na urina, a gente chama isso na urologia de hematúria, é visível, o paciente vê o sangue na urina e sem dor, não tem ardência, não tem irritabilidade na bexiga, então é uma hematúria indolor, é um sangramento sem dor, isso é o mais comum para a gente no consultório. E pelo fato do paciente, como você disse, a maioria são homens, a gente sabe que os homens não se cuidam muito quanto as mulheres, né? Geralmente protelam os seus problemas. É comum o paciente vir tendo queixas de sangramento alguns episódios ou geralmente o paciente tem o sangramento e ele já procura o médico? Esse sangramento ele é tão intenso que assusta o paciente. Então o paciente quando tem uma hematúria, um sangramento vivo, ele nos procura, né? É lógico que existem outras causas, e principalmente nesse perfil de paciente. Então a gente tem que pensar em doenças prostáticas também. Mas aí, o sangramento sem dor, geralmente a primeira causa que nós temos que pensar é câncer de bexiga. Bom, então, em relação ao risco de ser câncer de bexiga, qual é o próximo passo do especialista em relação ao diagnóstico preciso? Então, hoje em dia, para fazer diagnóstico nesse paciente é fácil. Basta pedir um exame de ultrassom, que já é um dos primeiros exames preconizados, um ultrassom de abdômen, ou mesmo realizar um exame de cistoscopia. A cistoscopia é um aparelho que a gente olha dentro da bexiga e faz uma análise daquele local de sangramento. Então, são os dois exames. Aqui no consultório, nós pedimos um ultrassom. A partir daí, nós já fazemos, na maior parte das vezes, o diagnóstico do câncer de bexiga. Ok, então você vai colocar um aparelho na bexiga, você deve ver alguma alteração na bexiga, esse tumorzinho, esse tumor que pode variar de tamanho, e aí você faz o quê? Você retira, faz uma biópsia e outra. Qual é a chance desse tumor que aparece na bexiga ser câncer? Porque nós sabemos que os tumores são benignos ou malignos, e o maligno, nós chamamos de câncer. Então, qual é a chance de ser tumor benigno, qual é a chance de ser um tumor maligno, esse tumorzinho que aparece na parede da bexiga? Então, a conduta, como você disse, nós temos que fazer um exame na bexiga e fazer uma raspagem. Nós chamamos isso de ressecção transuretral. Então, nós vamos lá nessa lesão, que muitas vezes é pequena, 2, 3, 4 centímetros, fazemos uma raspagem completa. E mandamos isso para diagnóstico histopatológico. A chance de ser um tumor benigno é pequena, 95% das vezes o tumor é maligno. Mas é um tumor maligno controlável. Se nós realizarmos a raspagem completa, a ressecção, e depois no acompanhamento alguns tratamentos dentro da bexiga, a cura é quase 90%, 95% das vezes. Então, pelo que você está falando, a gente não tem um tipo só de câncer de bexiga. Dependendo do tamanho, dependendo de quanto ele infiltra na parede, isso pode ter pior ou melhor prognóstico? Exatamente. Por isso que nós temos que fazer uma raspagem completa, mandar para exame de biópsia, que os nossos pacientes conhecem o nome. Isso vai para uma análise e aí nós vamos saber. O carcinoma urotelial é o mais frequente, mas tem adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, são espécies um pouco mais raras. Mas na maior parte das vezes é o carcinoma urotelial, é a grande maioria dos nossos pacientes. E o prognóstico desses pacientes é bom. Desde que consigamos fazer uma raspagem completa e um tratamento dentro da bexiga com algumas medicações, a chance de recidiva é pequena, mas existe. Esses pacientes têm que ficar em acompanhamento por muito tempo e bem rigoroso com o urologista. Então, esses tumores podem voltar, como você falou, né? Então, o controle é importante. Mas, você, pelo que eu estou entendendo, o tumor ele tem bom prognóstico e vai bem quando ele é superficial. E quando ele é profundo, ele pega, por exemplo, a musculatura, a gordura, outros órgãos, ele tem cura? Tem, também tem cura. Você está falando de um caso de um tumor um pouco mais avançado. Por sorte, não é a maior parte dos nossos pacientes aqui no consultório. Eu diria para você que em torno de 20, 25, no máximo 30% dos pacientes têm tumor invasivo, já não é mais aquele tumor superficial, que está só na superfície, que é facilmente tratado, mas esse invasivo requer um tratamento mais agressivo. Então, muitas vezes o paciente tem que remover toda a bexiga. Mas também, se vier num estadiamento mais precoce dessa invasão, a gente consegue curar esses pacientes. E a cirurgia, então, radical seria uma boa alternativa para esses pacientes. Existe alguma outra alternativa de tratamento? Se faz só a cirurgia? Ou existe quimioterapia e radioterapia para esses casos ou não? Depende muito do caso. Nós temos que avaliar caso a caso. Existem sim tratamentos de quimio e radioterapia, mas o melhor, com certeza, o padrão ouro, que é assim que nós chamamos, é a cirurgia. Cirurgia radical
com remoção completa da bexiga, no homem a bexiga e a próstata, e na mulher muitas vezes a exanteração pélvica, retirada da bexiga, útero, ovários e até uma partezinha da frente da vagina. Bom, tirando a bexiga, como é que faz depois com a urina? Sai por onde a urina, doutor Wagner? Pois é, esse nós estamos bem adiantados, isso é uma coisa que tem que ser explicado com calma para os pacientes, porque ele vai ficar sem a bexiga, então ele não tem mais aquele reservatório. Então existem duas possibilidades, ou nós fazemos a saída de urina direto por uma estomia, nós chamamos de ileostomia, a técnica se chama técnica de Bricker, que seria uma bolsinha de colostomia que sai urina continuamente. Essa é um tipo de cirurgia de reconstrução mais fácil e mais simples que existe. Nós reservamos para aqueles pacientes com condições clínicas piores ou com idade mais avançada. Mas os pacientes mais jovens, nós podemos reconfigurar a bexiga. Nós pegamos um tanto de alça intestinal, 55 centímetros, fazemos com que isso vire uma esfera e colocamos na parte pélvica. Fazemos anastomose dos ureteres nessa neobexiga, é assim que chama, e fazemos anastomose com a uretra. Então, muitas vezes esse paciente volta a urinar normalmente. Em termos de qualidade de vida é muito boa, porque ele pode, de novo, praticar esporte, trabalhar, viajar, sem perceber que tem um reservatório ileal, né? Essa nova bexiga. Ok. Bom, em conclusão, então, eu acho que nós poderíamos dizer que o tumor de bexiga, o primeiro sintoma é sangramento, né? E esse sangramento deve ser um alerta para que procure um especialista, faça exame, faça diagnóstico. Existe, como outros casos, outros cânceres também, uma relação muito direta com fases iniciais, melhor prognóstico, fases mais avançadas, pior prognóstico, tá certo, pai? Uhum. E que o tratamento pode ser curativo, na boa parte das vezes, desde que a gente consiga pegar numa fase inicial. E fica a recomendação para que os homens façam suas avaliações periódicas. A questão mais importante, mais frequente, como o Wagner falou no início, é a próstata, mas existem outros órgãos que podem ser acometidos com uma incidência não tão pequena quanto a bexiga. Então fica aí uma dica a todos vocês, que se tiver qualquer alteração de cor urinária, ou se vier no exame de urina alguma presença de sangue um pouco mais exagerada, que procure um especialista. Mais alguma coisa? Ou... Lembrar do cigarro, né? Cigarro. O cigarro é um dos grandes vilões. Nessa doença também, além de muitas outras, no caso do câncer de bexiga, é uma das causas mais frequentes. E o interessante, Wagner, a gente sabe das publicações, que não é só o fumante ativo, o fumante passivo. Existem mulheres e fumantes de muitas décadas que desenvolvem câncer de bexiga só por inalar a fumaça do cigarro. Então isso é uma importância, é muito importante também as mulheres que convivem, né, com os homens que são fumantes inveterados. Ok?